Estamos muito privilegiados, muito honrados por ter Johannes Fichtenbauer conosco do TJC2 Brasil. Ele está muito feliz por poder participar dessa entrevista. Estamos falando através dos continentes, através dos fusos horários. E Johannes foi muito instrumental em uma fase muito significativa do TJC2 aqui no Brasil. Então, é maravilhoso tê-lo aqui. Estamos muito felizes por você poder estar conosco e compartilhar um pouco do seu coração. Gostaríamos de entender mais, em um sentido mais amplo, o que está acontecendo no TJC2 e a visão do que o Senhor está fazendo. Queremos orar melhor, queremos usar nossas energias e queremos ser capazes de ter o objetivo em vista e trabalhar para alcançá-lo. Então, muito obrigado por estar conosco. É um grande privilégio para mim estar com vocês, estou honrado. Para mim é um encontro com velhos amigos e uma oportunidade de fazer novos amigos. Obrigado por me convidarem. Então, vou fazer a primeira pergunta. Claro, há muitas coisas que você poderia dizer sobre a história do TJC2, mas esse não é realmente o nosso foco hoje. Mas eu gostaria que você dissesse se esteve no TJC2 desde o início. Se pudesse apenas falar um pouco sobre quem você é para as pessoas que não o conhecem. Ok, eu sou Johannes Fichtenbauer, sou um decano católico. Servi ao arcebispo de Viena como decano-chefe da nossa diocese por 23 anos, sendo responsável por todos os outros decanos permanentes. Estudei teologia e depois desse período também lecionei teologia por 15 anos. Me juntei ao TJC2, acho que em 1997, apenas um tempo muito curto após o início do projeto. Porque a visão do TJC2 com Margie Voltmann surgiu em 95, então levou até 96, para que o primeiro grupo de representantes fosse formado. Eles então decidiram ir para a Europa em um turnê de promoção, visitando bispos e teólogos para ver se a Europa estava pronta para essa mensagem. E nesse contexto, eu fui convidado a organizar uma noite informativa com o meu cardeal em seu escritório. Fizemos isso e 5 líderes da equipe do TJC2 vieram também, incluindo o Bernd Cooks e o padre Peter Hocking também. Nós tivemos uma noite maravilhosa e ficou muito claro para o cardeal que a existência do movimento messiânico era um sinal da proximidade do Messias, que a segunda vinda de Jesus estava realmente próxima. Então decidimos fazer todo o esforço para nos juntarmos a isso e trabalharmos com isso. E assim, a partir de 97, tornei-me membro da equipe do TJC2. Aqui no Brasil, como a sigla TJC2 não significa muito para muitas pessoas que são novas, muitas vezes usamos o termo bíblico de Efésios 2:15, o um novo homem. Você poderia explicar um pouco sobre como essa visão, essa verdade que Paulo expressa em Efésios 2, se relaciona com a visão de ter um segundo concílio de Jerusalém? Qual é a relação entre todas essas coisas? Primeiro de tudo, eu diria que, tanto quanto o segundo concílio de Jerusalém é uma perspectiva de futuro sobre para onde estamos indo, o princípio do um novo homem é um núcleo ou centro em torno do qual o TJC2 está construído.
eu diria que esse é também o motivo pelo qual dizemos, entre todas as outras organizações voltadas para Israel, que temos um foco único no trabalho. E esse trabalho é promover um novo homem. O centro do início do ensino sobre um novo homem está em Efésios 2,15. E acredito que quando as pessoas entendem o Efésios 2,15, e isso é bem explicado para elas também, é uma grande introdução ao que o TJC2 representa. Primeiro, ao sacrifício de Jesus, de Yeshua, que lançou a base para a unidade do povo escolhido de Deus, Israel, e dos buscadores de Deus entre as nações. E isso foi uma virada na história, pois a história da salvação recebeu uma nova dimensão, pois agora as nações podiam ser enxertadas na oliveira de Israel, formando, junto com os judeus que creem em Yeshua, a comunidade de Israel. Essa unidade entre judeus e gentios acrescenta significativamente a vitória do Messias. Isso não é apenas algo bonito para os gentios sentarem-se à mesa com os judeus. Essa unidade é o caminho para ampliar toda a dimensão da redenção. Enquanto a vitória do Messias na cruz libera a redenção individual para todos os que invocam o nome do Senhor, quando o corpo do Messias, formado por judeus e gentios, vive essa unidade curadora, algo especial acontece. Algo que vai além da cruz e da ressurreição. É o início da cura da humanidade. É o início da cura de feridas sociais, da queda. A queda não destruiu apenas as nossas almas. A queda destruiu toda a sociedade, a cultura, os sistemas da sociedade, a linguagem e a capacidade de formar relacionamentos. E essa dimensão social da redenção vem da unidade entre judeus e gentios. Há um grande mistério em torno desse trecho de Efésios 2. E precisamos aprofundar cada vez mais nossa compreensão desse mistério de Deus. Dito isso, a outra coisa muito lógica. Quando Satanás percebe que essa unidade entre judeus e gentios é crucial para remover dele o domínio sobre a terra, ele fará tudo o que puder para impedir essa unidade. E se essa unidade existir, ele fará tudo para destruí-la. E foi isso que ele fez. Toda a tragédia da teologia da substituição é uma consequência lógica da estratégia de Satanás para impedir essa unidade entre judeus e gentios. Então, nosso papel no TJC2 é simplesmente fazer tudo o que pudermos para restabelecer essa unidade entre judeus crentes e crentes das nações. Não apenas como uma declaração teórica ou teológica, mas como uma realidade viva. Agora, sabemos que desde depois do século IV, a realidade judaico-messiânica foi extinta. Ela não existia mais. Então, a igreja, as igrejas cristãs, vamos dizer no plural, porque tivemos muitas separações após essa primeira divisão, sabe? Mas esse cristianismo estava rastejando ao longo da história, de certa forma, com uma grande limitação. Eu nem sei se essa é uma palavra em inglês, mas eu uso a palavra amputação. Sabe, quando a igreja, a parte gentílica da igreja,
perdeu a parte judaica, isso significa que a igreja não é, em seu sentido pleno, o corpo do Messias. Há uma parte extremamente importante que está faltando. E isso rouba da igreja o seu poder redentor para restaurar a humanidade. E então, todo esse discurso da igreja sobre pacificação e tudo mais é bom, sabe? Está certo, é válido, mas o poder para tudo isso não está presente, a menos que a unidade entre judeus e gentios seja restabelecida. É por isso que o TJC2, do meu ponto de vista, é tão central para o que está acontecendo na história da igreja nesse momento. Isso é tão importante e eu sinto que essa é uma chave importante porque há muitas organizações de ministérios que enfatizam o ministério para Israel e a restauração de Israel. Eles são muito importantes e nós os apoiamos e eles nos apoiam. Mas há uma contribuição especial do TJC2, a visão do TJC2, e acho que você captou isso muito bem. É por isso que falamos que o TJC2 opera com um foco único. Estamos totalmente colaborando com as outras organizações voltadas para Israel. Estamos colaborando com todos que desejam apoiar Israel, o povo judeu, na diáspora, seja como for, sabe? E também na cura das feridas do antissemitismo e assim por diante. Mas isso, Efésios 2, é o núcleo central de tudo para nós. Certo, muito bom. E ok, então, Efésios 2,15 fala sobre um muro de separação que Yeshua destruiu por meio de sua morte. E, claro, no contexto está muito claro que se refere a judeus e gentios, pois o muro de separação que ele derrubou estava claramente se referindo a judeus e gentios. No entanto, o corpo do Messias tem tantos muros. Depois do tempo de Paulo e depois do tempo de Jesus, ao invés de realmente entrarmos na plena realização de sermos um novo homem e não termos muros de separação entre nós, na verdade, erguemos muitos outros muros. Você poderia falar um pouco sobre isso e sobre a sua experiência, especialmente como católico? No Brasil, temos uma mentalidade muito forte que vem do fato de que, por muitos anos, desde a colonização, o Brasil foi uma nação muito católica. E nas últimas décadas houve um crescimento muito grande do evangelicalismo, que cresceu com um foco muito forte em combater os católicos. Então, temos aqui um muro de separação muito forte nessa relação. Mas você poderia falar um pouco sobre esses outros muros? Ok, deixe-me dizer isso em duas partes. Antes de tudo, estamos enfrentando esse problema das outras divisões dentro do próprio TJC2, porque o TJC2 é uma iniciativa ecumênica. Ele é formado por todas diferentes denominações cristãs, com todas as suas diferenças, umas em relação às outras. E só se formos capazes de manter esse senso amplo de que todas as partes do cristianismo têm espaço ali, têm um lugar ali, é que conseguiremos reconstruir a unidade entre judeus e gentios em seu sentido mais pleno. Não podemos aceitar que uma parte da denominação diga: sim, vamos fazer isso com os judeus, mas por favor deixe de fora as outras denominações. Porque se for assim, estamos deixando a mesa. Mas é exatamente isso que acontece. Isso é o que enfrentamos até hoje como um problema e desafio contínuo dentro do TJC2. Muito concretamente, nas lutas que temos em Israel entre líderes judeus messiânicos, que são fortemente influenciados pelo evangelicalismo dos Estados Unidos,
ou mesmo pelo estilo sul-americano. E agora eles se deparam com o fato de que o TJC2 tem muitos membros e até líderes católicos. E para eles, isso é inaceitável. Eles dizem: como podemos sentar à mesa com católicos se nem acreditamos que eles são cristãos? Esse é um problema muito, muito atual que estamos enfrentando. Eu diria até que a questão católica, como costumam chamar, é um dos principais problemas da constitucionalização do TJC2, especialmente em Israel, mas também em outras partes do mundo. Isso está claro o que eu estou dizendo? Agora, quero dizer para mim que algo de forma mais geral, e depois volto à questão concreta da divisão entre católicos e evangélicos. Para mim, é muito importante que aprendamos que a unidade precisa ser uma unidade na diversidade. O corpo do Messias não será curado quando um grupo sozinho tenta forçar todos os outros a seguir a sua lógica. Seus ensinamentos, suas tradições, sua prática. Nós viemos de diferentes origens, viemos dessas diferentes influências históricas e trazemos com isso também as riquezas de nossas denominações. As diferenças não são apenas ameaças. Antes de tudo, as diferenças podem ser câmeras de tesouros. Estamos trazendo para a totalidade do corpo algo que pode restaurar sua saúde e força. Foi assim que Deus sempre quis. Agora, isso é especialmente delicado entre evangélicos e católicos. Eu tenho trabalhado pela unidade e reconciliação entre evangélicos e católicos há muito mais tempo do que com os judeus messiânicos. Desde meados dos anos 80. Fundamos aqui na Áustria uma instituição chamada O Caminho da Reconciliação. E o objetivo era justamente reunir católicos e grupos evangélicos mais radicais, pois acreditávamos que esses eram os representantes das duas maiores partes do cristianismo atual. Os evangélicos são a parte que mais cresce do cristianismo, e os católicos, com 1,3,4 bilhões de pessoas, ainda são a maioria entre todas as denominações. Mas esses dois grupos trazem algo para a mesa que, mesmo com todas as diferenças, é extremamente dinâmico. É útil ver a diferença como uma riqueza. Então, o que fizemos na Áustria foi começar nosso trabalho dizendo não o que nos divide, mas o que temos em comum. E enfatizando que temos Jesus em comum. E quando temos Jesus em comum, não temos apenas algo em comum. Temos, de certo modo, tudo em comum. Pois Ele é a verdade. Entendeu? E tudo gira em torno da pessoa de Jesus. Seu sacrifício, sua ressurreição, sua obra redentora. Com isso em comum, e ensinamos o mesmo em ambas as igrejas, ensinamos as mesmas coisas. Entendeu? Nessa área não há diferenças. Elas existiam em séculos anteriores, quando teólogos de ambos os lados cometeram muitos erros ao interpretar o outro lado. Mas agora sabemos, desde o Concílio Vaticano II, desde a Dominus Lesus e outros documentos, ou documentos sobre a justificação pela fé de 99, que ambos os grupos, evangélicos e católicos, creem da mesma forma quando se trata de redenção. E agora precisamos entender que o restante,
é difícil dizer, o que ainda permanece diferente são verdades secundárias. Não estão no mesmo nível daquilo que temos em comum. O que temos em comum tem muito mais peso. E quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais os dois lados, evangélicos e católicos, se encontram no centro, entendem que este único e verdadeiro Jesus, o Messias, é quem nos une. E mesmo quando não gostamos disso, mesmo quando preferíamos permanecer separados, ele nos torna um, pois não há razão para andarmos separados. Ainda assim, as diferenças permanecem e devemos honrá-las. Mas então, quanto mais aprendemos a viver de forma tranquila com as diferenças, mais seremos guiados pelo Espírito Santo para ver que essas diferenças não são perigosas. Elas podem, na verdade, ser tesouros. E ambos os lados podem ser enriquecidos com aquilo que não é seu, mas do outro. Então, para aprender a lidar com o que o outro tem e eu não tenho, isso pode ser um enriquecimento. E eu posso dizer, nós católicos aprendemos muito com os evangélicos. Quero dizer, os últimos 50 ou 60 anos foram um processo constante de aprendizado com o evangelicalismo. Eu diria que as melhores partes da Igreja Católica hoje são o que chamamos de católicos evangélicos. São pessoas que, à primeira vista, você pode dizer, são católicos clássicos, pelo modo como vão à missa, como organizam suas famílias e tudo mais. Mas o fogo por Jesus, o fogo pelo evangelismo, o amor pela Bíblia, o hábito de ler a Bíblia todos os dias, esses elementos não estavam presentes na primeira metade do século XX. Então, eu estou realmente animado, porque na Áustria posso dizer que desde meados dos anos 80, ou seja, já se passaram 35 anos, o que realmente aconteceu aqui foi uma mudança de cultura. Experimentamos uma mudança na cultura cristã. Há um entendimento comum e um respeito mútuo que realmente nos permite dar um testemunho conjunto. Isso é realmente significativo. É também um dos sinais do que o Senhor está fazendo, porque, mais uma vez, é algo que ninguém poderia ter feito por meio de um movimento humano ou algo do tipo, assim como o que está acontecendo com os judeus e com Israel, é parte do que o Senhor está fazendo. É inconfundível, é a mão de Deus. Eu quero dizer que tenho total convicção de que a restauração do corpo do Messias do lado gentil, entre todas as igrejas, a unidade entre todas as igrejas, nunca acontecerá se não formos capazes de reparar a primeira divisão. Porque todas as outras divisões são, de certo modo, consequências ou preço que pagamos por termos extinguido a parte judaica da igreja. Pois durante centenas de anos, o cristianismo teve que viver sem o equilíbrio hebraico, sem a mentalidade hebraica, que nos ajudaria a interpretar a Bíblia da maneira correta. E a não fazer interpretações que levaram a todas essas variações diferentes de interpretação bíblica, formando diferentes denominações. Então, precisamos voltar às raízes.
Mas você também diria que isso é algo que temos tentado entender? Você também diria que além da primeira divisão, além de não entendermos o que realmente nos une, de muitas vezes não termos isso, muitos crentes e muitas igrejas realmente não colocaram Jesus no centro? Então, é fácil haver divisão quando ele não é o mais importante, mesmo dentro da nossa própria igreja, na nossa própria prática. Mas você também diria que um dos principais obstáculos para estarmos unidos é a falta de uma conversão completa dos nossos corações, de forma que realmente não temos interesse em conviver com pessoas diferentes? Realmente não somos capazes de aceitar, de reconhecer que os outros, como você diz, outros tesouros, outras contribuições são tão importantes quanto as nossas? Sim, em primeiro lugar, eu diria que quero reafirmar o que disse antes, mas isso é o ponto-chave para responder a sua pergunta. Quanto mais católicos, evangélicos, ortodoxos, seja quem for, luteranos, anglicanos, quiserem ser um, mais precisam se aproximar de Jesus. E quanto menos Jesus estiver no centro da fé e da prática deles, mais divisão teremos. E isso é muito claro para mim, na América do Sul, o motivo de tanta revolta entre evangélicos contra católicos, sabe? Quando vem católicos ainda envolvidos em uma forma errada de veneração de Maria. Agora, o ensinamento católico proíbe a adoração de Maria. Maria não é uma deusa, ela é uma de nós, uma santa entre os santos, é uma crente entre os crentes, entende? Mas a forma como os católicos desenvolveram certas práticas religiosas é muito perturbadora, até mesmo para mim. E eu diria que quando assisto essas peregrinações católicas a certos santuários, eu não suporto aquilo. Isso não é católico no melhor sentido, mesmo que bispos e padres possam abençoar isso. Isso não importa. No núcleo do nosso ensinamento católico, isso está errado. Porque não senta no nosso ensinamento católico apenas uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E quando todos nós nos encontramos nessa única pessoa, Jesus Cristo no centro, católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, igrejas livres, nós automaticamente enxergamos o que é mais importante e o que é secundário. Então, quando há essa ordem correta, quando está claro o que vem em primeiro lugar e o que vem em segundo, conseguimos reconhecer os tesouros e não enxergar a diferença como uma ameaça. Só então, porque a segurança de cada um de nós está no fato de que Jesus é o núcleo daquilo em que acreditamos e do que amamos. E assim como você está dizendo que há coisas que os católicos precisam entender, que talvez algumas de suas práticas e a direção do coração estejam equivocadas ou fora de foco, há tantas coisas entre os protestantes e evangélicos que da mesma forma estão fora de foco, enfatizando talvez doutrinas, personalidades, dons. Qualquer coisa pode acabar substituindo o essencial. Mas, Christopher, você entende que não cabe a mim, como católico, falar sobre o lado sombrio dos protestantes. Eu vejo os pecados da minha igreja e isso me devasta. Mas mesmo assim... Sim, mas é muito importante que alguns de nós, como evangélicos, também enxerguemos isso, porque é fácil ver os erros dos outros. E é isso que temos feito por séculos, criticado, dividido e excomungado os outros, em vez de realmente entender onde nós mesmos nos afastamos do centro. Você está certo. Certo. Seguindo um pouco adiante agora, gostaríamos de ouvir, estamos no Brasil, que é um país grande,
e muitas vezes não temos muita noção do que está acontecendo espiritualmente e como o TJC2 na Europa e sobre o seu envolvimento e viagens. E claro, há muitos detalhes que você poderia nos dar, mas gostaríamos apenas de ouvir um pouco sobre o que você vê acontecendo, como as coisas estão avançando, tanto o progresso quanto como podemos orar melhor por aquilo que está acontecendo na Europa. Sim, gostaria de dar a vocês uma perspectiva aqui. De forma geral, eu diria que os últimos 10 anos foram os mais frutíferos de todos. Não me lembro de nenhuma outra época, desde 96, que tenha sido tão frutífera quanto os últimos 5 anos a 10 anos. O TJC2 agora realmente é internacional. Já foi estabelecido em todos os continentes. Em um momento vou compartilhar com vocês sobre a Austrália, que é o último continente a se juntar à nossa iniciativa. É maravilhoso ver que há um interesse crescente com cada continente trazendo sua grande diferença cultural a respeito desse tema. Olhando para a África, por exemplo, vejo que temos um número crescente de povos originários que dizem: uau, Israel é a primeira nação entre todas as outras primeiras nações. E nós, como tribos africanas, precisamos aprender como nos reorganizar para sermos verdadeiramente parte dessa comunidade de Israel. E muitos desses líderes cristãos, estou falando de bispos da igreja anglicana, bispos de formação católica, líderes evangélicos muito conhecidos, todos eles entendem rapidamente o ensinamento central do TJC2. Outra questão é se querem se comprometer com isso e realmente pagar o preço para tornar o TJC2 conhecido. Porque isso exige dedicação. Isso já é outra conversa, mas está claro que conseguimos apresentar esse ensinamento a eles de forma relativamente fácil e ganhá-los para a causa. Então, há 2 anos, tivemos uma conferência fantástica no Quênia, onde pela primeira vez tivemos representantes de, acho que 18 países africanos diferentes. O TJC2 já estava estabelecido nesses países, em maior ou menor escala, mas foi fantástico. Então, o último continente que se juntou a nós foi a Austrália. E eu justo vim da Austrália, de uma conferência australiana que aconteceu há 3 semanas atrás. Nós nos reunimos em Sydney com um grupo de 100 líderes. Fiquei surpreso com o grande número de líderes judeus messiânicos que vieram. E nós tivemos a oportunidade de introduzi-los, mais ou menos porque eles já sabiam bastante do TJC2 e sobre o que acreditamos. Mas nós então falamos sobre o princípio do novo homem, sobre o fundamento teológico e também sobre como desenvolver uma estrutura de trabalho do TJC2 para o continente australiano. A Austrália é grande, mais ou menos do tamanho da Europa. Graças a Deus, não tão difícil quanto a Europa, que tem línguas e culturas diferentes, mas ainda assim é um continente extenso.
Estamos muito felizes. Em Sydney tem um grupo ecumênico de cristãos, católicos, protestantes e de igrejas livres que disseram: nós queremos sediar o TJC2 para todo o continente e a partir daqui espalhar a iniciativa. E parece estar funcionando. Estou animado com isso. Esse era o último continente que faltava. Nos últimos 10 anos, estivemos focados na Ásia. Para nós, a Ásia sempre foi o desafio mais difícil. Porque pensamos em todas aquelas dificuldades, todas as questões políticas nas diferentes regiões da Ásia, os ditadores, os regimes ditatoriais, a pobreza em escala extrema. Mas mesmo assim, a mensagem ela caiu em solo fértil. Tem um japonês chamado Isaac Ujiyama. Ele mesmo é japonês e sua esposa é judia messiânica. E eles estabeleceram um trabalho no Japão que se tornou agora o centro do nosso trabalho na Ásia. E isso teve um efeito colateral muito positivo. O Japão foi uma grande ameaça para grande parte da Ásia, China, Coreia e outros, no tempo da Segunda Guerra Mundial. E agora tem um japonês reunindo irmãos e irmãs dessas regiões para trazê-los então para o TJC2. E isso tem sido muito bem recebido. Para minha grande surpresa e gratidão a Deus. Vemos isso até mesmo na igreja perseguida chinesa. É fantástico. Conseguimos estabelecer algo do TJC2 na igreja perseguida da China, com todo o risco e dificuldade que isso representa. E eles precisam ser extremamente cuidadosos em reuniões no Zoom ou na internet para não serem detectados, né, imediatamente pelos serviços secretos. Mas é maravilhoso ver o testemunho deles em Hong Kong, na China Central e também em Taiwan. O quanto eles amam Israel e como entenderam que sem o princípio de Efésios 2, a igreja nunca encontrará seu verdadeiro cumprimento. Então, isso é sobre os outros continentes. A América, você sabe melhor do que eu, a América do Norte é uma realidade à parte. Assim, provavelmente é verdade dizer que, de certo modo, os Estados Unidos, Canadá e México são provavelmente, embora existam muitos judeus messiânicos lá, o TJC2 em si não é tão forte assim. Com exceção do fato de que Dallas é tipo o centro de tudo e a sinagoga Baruch Hashem é o coração da nossa atuação na América do Norte, né? Mas eles fazem um trabalho fantástico. Mas, além disso, enfrentamos o fato de que há muitos agrupamentos diferentes de judeus messiânicos na América do Norte que acabam competindo entre si também, o que dificulta as coisas para o TJC2, já que, por natureza, somos uma obra de unidade e reconciliação. E quando vem a Europa, né, outras pessoas podem julgar isso melhor do que eu, mas penso que a Europa se desenvolveu nos últimos 30 anos
de forma muito forte e consistente. Diria que o TJC2 está bem estabelecido em muitos países europeus, com uma boa estrutura continental. Atualmente, provavelmente, nosso foco é a Itália. Tem algo acontecendo lá, mas não o suficiente considerando a importância da Itália. E também a região escandinava, onde acreditamos que Deus realmente deseja estabelecer o TJC2, mas até agora não conseguimos por vários motivos. Bem, provavelmente por diferenças e divisões entre igrejas que acabaram tornando o solo mais duro para a mensagem do TJC2. Agora, isso é muito interessante para ter uma visão global. Mas uma das coisas que gostaríamos de entender é, na Áustria, França, Suíça ou onde quer que haja grupos que estão trabalhando firmemente pela mensagem do TJC2, qual é normalmente a dinâmica? Eu sei que tudo se baseia na oração, mas além da oração, que tipo de atividade ou estratégia um grupo que está começando, como seria o caso de um grupo começando na Escandinávia, por exemplo, poderia adotar? O que eles poderiam fazer? O que deveriam fazer para realmente contribuir com algo que está avançando? Sim, antes de entrarmos nas outras áreas, quero dizer que nunca fui o principal líder de oração da minha vida, mas posso dizer que depois dessas últimas décadas, a oração é a chave de tudo. E isso não é a resposta de um homem piedoso, querendo impressionar com frases de efeito. Essa é a minha convicção profunda, muito profunda do meu coração, pois vi que quando o escudo de oração não é o forte o suficiente, o inimigo consegue com muita facilidade destruir o que construímos com tanto esforço. Vimos isso na França, país onde investimos muito, mas o resultado foi pequeno. Vimos que em outros países, onde o escudo de oração era muito mais forte, o efeito e a bênção estavam presentes. Então, só posso dizer que eu encorajo o Brasil a construir uma rede, antes de tudo, uma rede de intercessão espalhados por toda a nação, o mais unida possível, o mais forte possível, o mais intensa possível. Onde o escudo de oração está funcionando, o resto acontece. Quero enfatizar muito isso, pois é o que estamos fazendo agora na Europa. Onde vemos que não funcionou como esperávamos, temos que intensificar o lado da oração. Segundo ponto. O melhor é sempre encontrar entre os que estão orando 2, 3 ou 4 pessoas com força e dons para mover algo adiante. Intercessores nem sempre são líderes, mas você precisa de líderes chaves em cada área. E eu fui mais seletivo do que eu era no início ao escolher quem trazer para a liderança. Se os líderes não forem fortes em caráter e capacidades em habilidade, rapidamente virá um desastre. Então, eu diria que continentalmente e nacionalmente, olhe alguém para assumir a liderança que realmente assuma e faça as coisas avançarem. É necessário ter pessoas com o dom de atrair, de transmitir a visão para que outros também fiquem empolgados e entendam.
esse é o próximo ponto. Então, o terceiro. Sempre fomos mais bem-sucedidos quando tinha um grupo, um grupo central, com uma visão de realmente trazer o TJC2 através das dores de parto, até o ponto até que ele começa a alcançar o público. E isso normalmente acontece quando se consegue realizar ao menos uma conferência menor, regional, o melhor cenário. E a partir disso, ver quem seriam as pessoas certas para se envolver na promoção, no trabalho teológico, no trabalho diplomático, mensageiros, embaixadores da visão do TJC2. Mas, antes de tudo, de experimentar a vitalidade e a dinâmica de uma conferência. Acredito que conferências regionais, mesmo menores, no nível de congregações, são a chave disso tudo. Então, encontrar as pessoas certas que digam: estamos comprometidos com isso até o fim. Então, essa é a tática que sempre foi mais bem sucedida. Um país da Europa que provavelmente até 2 países, a Polônia e a Suíça, são os 2 mais eficazes quando trata de avançar com o TJC2. E na Suíça, isso eles estão fazendo com um grupo central de líderes e ao mesmo tempo alcançando líderes importantes do país. Pessoas que antes não estavam envolvidas com o TJC2, que talvez nem conheçam ou até tenham dúvidas, mas esse grupo central, que necessariamente deve incluir líderes respeitados por outros também, precisa alcançar líderes de diferentes denominações. Alguns deles muito conhecidos no país, com o respeito da comunidade cristã nacional. Isso é o que fazemos diplomaticamente. Então, o grupo de liderança, alcançando os líderes chaves da nação, e começando com uma pergunta, né? Quem acreditamos ser essencial alcançar para tornar essa mensagem conhecida? Então, o Espírito Santo se move. Ele nos mostra quem está pronto, quem é capaz de receber o que temos a dizer e quem é capaz de se apaixonar pela visão. Muito bom, isso faz sentido. E é maravilhoso ver que em alguns lugares isso está realmente funcionando. Então, dá para saber que é algo possível. Claro, não existe uma fórmula ou modelo pré-formatado simplesmente para copiar, mas é algo que dá direção e ajuda, porque a oração é importante, mas a oração precisa ser focada. Sim, absolutamente. Isso é muito importante. E a oração precisa ser concreta depois de todas essas outras atividades. Sim, seguindo elas. Isso. Em outubro, mais uma vez, estamos aguardando ansiosamente uma possível cúpula em Jerusalém. É a terceira vez que a data foi marcada? Não, é a segunda vez. Esse dia marcado agora é o segundo. Mas estamos já planejando até o terceiro. Então, como as coisas estão indo? Quais são as expectativas e houve alguma mudança ao longo desses últimos 4 ou 5 anos, desde que houve uma tentativa muito forte de realizar essa cúpula? Ou isso foi só no início?
foi chamado de pré-concílio, é uma preparação, é um movimento para preparar o caminho, abrir o caminho para um segundo concílio. Você poderia explicar um pouco do peso ou responsabilidade e um pouco do que você está sentindo? Isso tem amadurecido ao longo desses últimos anos em relação ao que deve acontecer nessa cúpula? Sim, quero primeiro elaborar um pouco mais sobre o que você já disse. Ficou claro para nós do IOC, o Conselho Internacional de Liderança, que se não formos agressivos, no melhor sentido da palavra, né, em estabelecer o TJC2 no pensamento de líderes importantes da igreja, nunca chegaremos ao Segundo Concílio de Jerusalém. Então, agora, o termo Segundo Concílio de Jerusalém é mais uma palavra simbólica do que algo claro sobre como ele será, quando poderá ser organizado, por quem será organizado e assim por diante. Mas uma coisa nós sabemos: o caminho até ele já é, em si, o objetivo. Ou seja, enquanto caminhamos em direção a ele, já alcançamos resultados. O concílio é apenas o fim de um longo processo e durante esse caminho, nessa jornada, precisamos de encontros muito, muito fortes e simbólicos em Jerusalém que nos levem até esse concílio. Esse é o contexto. Dito isso, ao longo dos últimos 5 anos, passamos de reuniões relativamente organizacionais, reunindo os principais promotores do TJC2, de todo mundo, para algo mais direcionado ao ponto de dizer: vamos começar a conquistar aliados entre as lideranças mais altas das várias denominações e igrejas, que já entendem um pouco da nossa visão e estão dispostos a apoiá-la. Reunir esses aliados com nossos colaboradores e fazê-los sentir o espírito desse programa baseado em Efésios 2. Acreditamos que a cúpula em Jerusalém poderá transmitir uma certa atmosfera de entendimento misterioso do objetivo. Espero que essa expressão difícil consiga expressar o que eu quero dizer. A experiência de ver todas essas pessoas diferentes, de diferentes partes do mundo, reunidas com o mesmo chamado, a mesma visão e a mesma atitude para cumprir essa missão, é mais do que a soma de todas as iniciativas locais. Existe um elemento dinâmico nesse reunir-se. Tão caro quanto é, tão complicado quanto é, exigindo uma grande organização, mas vale o preço, porque ganhamos algo dessa dinâmica. Então, na última vez, em 2023, que não foi possível realizar a cúpula porque a guerra em Israel começou apenas alguns dias antes da nossa reunião. Então, naquele momento, estávamos planejando realmente recapturar tudo que foi feito nos últimos 30 anos. Esse ano, também entendemos que precisamos integrar a perspectiva da cúpula, o fato de que a guerra e esse novo nível de antissemitismo mundial mudaram tudo. Mudaram a nós e também nossos parceiros.
Israel não é mais o mesmo. As igrejas que estão abertas para essa realidade não são mais as mesmas. Nossos opositores também não são os mesmos. E temos que lidar com essa nova realidade. O quanto Israel e nós mesmos fomos desafiados por essa guerra e como nos relacionamos com tudo isso. Também o tempo após a guerra, incluindo questões sobre a terra de Israel, sobre a cidade de Jerusalém e sobre o povo palestino. Outra área que está definitivamente parte dessa próxima cúpula é o fato de que esse ano, 2025, celebramos os 1700 anos do primeiro concílio de Nicéia. Agora, o primeiro concílio de Nicéia foi um concílio muito importante e nós cristãos temos todo o direito de olhar para ele com respeito, pois decisões importantes foram tomadas sobre o credo apostólico. Por outro lado, esse concílio foi chave para a separação do cristianismo de suas raízes judaicas e na destruição da parte judaica da igreja. E por isso lidaremos com essas questões durante a cúpula. Esse aniversário de 1700 anos é uma grande oportunidade para desafiar as igrejas, não apenas para fazerem sua celebração, mas também para pensarem de forma crítica sobre o que deu errado e falarem sobre isso e ganharmos igrejas para um caminho mais crítico e construtivo de reparação do passado. Isso que precisa acontecer. Outro ponto final é que dentro do TJC2 em geral, tivemos muito sucesso nos últimos 2 anos em nos aproximarmos dos ortodoxos. Durante décadas, estávamos totalmente travados nisso. Em todos os outros lugares tínhamos algum sucesso, menos com o mundo ortodoxo. Isso começou a mudar. Não sei se isso tem a ver com a guerra na Ucrânia, não sei. Só sei que agora temos um número crescente de líderes ortodoxos interessados no TJC2. E aqui está a ponte com Nicéia. No primeiro concílio de Nicéia, o imperador Constantino forçou os bispos a mudarem a data da Páscoa para se afastarem do calendário judaico e desenvolver um calendário cristão especial, um calendário cristão anti-judaico com uma nova data para a Páscoa. E, interessantemente, teólogos católicos e ortodoxos estão discutindo agora a questão: será que não há uma chance de voltar atrás? Pelo menos encontrando uma data comum da Páscoa entre as duas metades da igreja, a igreja do Ocidente e a do Oriente. Elas hoje se separam até na data da Páscoa, mas também há a ideia de ir um passo além e reestabelecer o calendário judaico com a Páscoa como data decisiva. Sei que algumas pessoas podem pensar que isso é apenas uma questão de matemática, algo como tradições, mas não. É algo muito simbólico, pois significa que a liderança da igreja estaria reconhecendo que as raízes judaicas são indispensáveis para o futuro. E voltar às raízes judaicas é um passo enorme na cura das feridas. Isso é muito significativo, isso é muito importante. Bem, estamos nos aproximando do final da nossa entrevista, mas ainda temos um pouco de tempo. Gostaria apenas de mencionar
que alguns dos nossos ouvintes já leram a primeira edição do livro que Johannes escreveu. O primeiro livro foi, na verdade, uma espécie de compilação das mensagens que ele deu no Brasil em 2015. E muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas foram profundamente impactadas por este livro. Estamos muito felizes em anunciar que, embora ainda não tenhamos uma data específica, em breve teremos uma nova edição, uma edição muito mais completa do Mistério da Oliveira em português. E isso é uma contribuição muito importante que Johannes nos trouxe. O que você gostaria de dizer ao TJC2 no Brasil? Há algo que o senhor tem colocado no seu coração? Algum tipo de conselho, entendimento maior do que o Senhor quer que enfatizemos como nossos alvos de oração, como metas estratégicas? O que você já compartilhou já foi muito útil, mas se houver mais algo que deseje compartilhar, ficaríamos muito felizes em receber. Primeiramente, eu realmente quero dizer para vocês brasileiros, acredito que não há outro país no mundo, nem mesmo a Polônia, que esteve muito envolvida, nenhum outro país onde vimos tanto fruto para o TJC2 como no de vocês. Eu realmente não sei porquê, mas meu palpite é que deve ter a ver com o fato de que a população brasileira se relaciona com o elemento judaico desde o início, quando os primeiros navios que chegaram às colônias, homens e mulheres judeus vieram para o Brasil com a esperança de que a chamada Santa Inquisição ficasse para trás e não os alcançasse mais, o que acabou não sendo o caso, né? Mas, mesmo assim, eu acredito que Deus tem algo em mente com o Brasil, de uma forma muito particular. Isso é absolutamente claro para mim, isso é absolutamente claro para toda a liderança internacional. Há uma unção sobre a sua nação com relação à unidade entre judeus e gentios, que tem a ver com a história de vocês e com a disposição de servir ao Senhor nesse aspecto específico. Agora, acho que um elemento importante que realmente quero encorajar vocês, mesmo que possa ser difícil, é que façam todo o possível para alcançar as congregações judaicas messiânicas que vocês já têm. E também os grupos que ainda não são totalmente congregações nesse momento, mas que podem se desenvolver como congregações no futuro próximo. A unidade entre judeus e gentios, entre judeus messiânicos e cristãos, precisa se tornar muito real. Essa é a realidade messiânica judaica com a qual trabalhamos atualmente. Podemos desejar muitas coisas, como gostaríamos que esses irmãos e irmãs messiânicos fossem. Eles são como são, e fazem o que fazem, e nós precisamos alcançá-los. E estou falando principalmente aos gentios, dizendo, pessoal, sejam amigos deles, conheçam-nos, participem de suas reuniões, aprendam sobre a maneira especial como eles lidam com sua herança judaica e com o fato de que são crentes em Yeshua. Então, só posso encorajá-los a fazer o melhor possível nisso, porque vocês são um dos países onde espero que, quando tudo isso realmente alcançar sua dimensão plena e dinâmica, completa, veremos no Brasil uma explosão do movimento judaico messiânico, já que tem esse plano de fundo dos Anusim, que precisa ser avivado.
Mas se não aprendemos antes a construir a forma correta de relacionamento e amizade com esses judeus messiânicos, isso pode não levar à unidade, pode levar a uma nova forma de separação. Esse é um ponto importante. O próximo é, não tenho certeza se direi corretamente, mas estou em bom contato com o irmão Isaías do Rio, certo? E ele compartilhou comigo ao longo dos últimos 3 anos sobre a iniciativa Somos Um, desculpa. Sim, Somos Um. E eu fiquei bastante animado com essa iniciativa, que está focada na unidade de forma geral, mas há uma grande abertura entre vários líderes para também incluir a questão dos judeus messiânicos nela. E eu encorajo vocês a fazerem isso, a realmente insistir para que essa iniciativa integre a questão messiânica judaica. Sei que o irmão Isaías está aberto a isso, sei que o cardeal do Rio está aberto a isso também, e é necessário para que vocês simplesmente caminhem a milha a mais, ou as milhas extras no plural, para entrar nisso. Porque essa me parece uma das formas mais públicas de avançar com o TJC2. Muitos líderes importantes estão se reunindo nessa iniciativa e, portanto, vocês também devem assumir um lugar ali, um grande encorajamento. Então, esses seriam os 3 pontos que quero enfatizar fortemente. Muito obrigado. Isso foi muito enriquecedor. E tenho certeza de que muitas pessoas serão edificadas e que vamos revisitar alguns desses pontos enquanto oramos e buscamos ao Senhor sobre como avançar com o TJC2. E também estaremos orando por você e pelos outros líderes do TJC2. Temos sentido um verdadeiro fardo para que os grupos de oração no Brasil sejam fortalecidos e aumentem. E ao orarmos por essas coisas, cremos que o Senhor responderá e agirá no Brasil e também em outros países. Então, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo. Obrigado. E que todos vocês sejam abençoados em nome de Jesus.